queria passar para vocês essa situação aqui do Di Maria, né? O Di Maria, porque muita gente falando, muita gente pediu o Di Maria no Flamengo, muita gente falando que ele ia voltar para a América do Sul, ele que está muito bem no Benfica, o Benfica vai tentar renovar ele, segundo o Pedro Sepúlveda, mas o Di Maria não pensa em encerrar sua carreira no Brasil, tá? Ele chegou a ser apontado como uma boa contratação para o Flamengo, mas ele até deseja que a sua carreira termine no futebol sul-americano, mas em seu país de origem, na Argentina, de acordo com o jornalista Diego Torbes, tá? Que cobre o Grêmio. Ao consultar a situação do jogador, a equipe sulista recebeu a resposta que o jogador já tem acordo encaminhado com o Rosário Central, equipe que o revelou após o final do seu contrato, maio para junho, com o Benfica, tá? Então vale lembrar que o jogador não esconde o amor pelo Rosário Central e tem um escudo do clube tatuado. Mesmo com outros clubes aí, incluindo o Flamengo, né, tendo condições de pagar mais do que o argentino, Di Maria quer jogar mais uma vez pelo clube que o lançou para o futebol, o clube do coração. Ele quer encerrar na Argentina e ele pode, de repente, ficar mais 6 meses no Benfica até o meio da próxima temporada ou mais um ano, mas ele, na hora de encerrar, vai encerrar no Rosário Central. Foi isso que o empresário do jogador passou para o pessoal do Grêmio, né? Também tinha interesse nele, assim como o Flamengo. Então, Di Maria não vem para o Brasil. Ele não vem mais, não vem. Pois é, não vem. A gente dá uma olhada aqui nos números, né, do Léo Ortiz na temporada que ele fez, muito boa temporada pelo Red Bull Bragantino. Foi 22 vezes a campo com a camisa do Bragantino. Ações com bola foi o segundo do clube em número de ações com bola, e enquanto teve em campo foi o primeiro em passes certos por jogo, passes verticais, duelos aéreos vencidos, rebatidas, e o segundo em interceptações. Teve 3 gols marcados, André. Eu acho que tem bastante coisa aqui pra gente olhar nessa negociação, que é, primeiro, o fato da Roma não ter pressa em negociar o Vinha e negociá-lo por um preço que pro Brasil é muito alto, né? A Roma tem a esperança ainda de uma proposta do mercado europeu. Isso esfria a negociação e faz com que o Flamengo mude um pouco esse olhar pro Capixaba. Aí oferece entre 11 e 12 de euros por 2 jogadores, envolvendo, quem sabe, o Mateuzinho numa ida pro Bragantino. Te parece uma negociação mais viável dentro dos moldes do futebol brasileiro e, assim, pensando em cada clube, boa para eles? Eu acho que sim, especialmente pensando nos clubes. Por quê? Vamos imaginar o mercado do futebol brasileiro no fim de ano como uma boa festa de virada, que a gente espera, né, seja a festa de todo mundo que nos assiste. Tem aquele buffet maravilhoso, só que no caso dos clubes, aqui no fim de ano do futebol brasileiro, o buffet não é para todo mundo, menos para o Flamengo. O Flamengo olha para o buffet e pode escolher. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, isso eu não quero, aquilo eu quero também. Mas também, aquilo eu quero também. E o Flamengo, ele pode se comportar dessa maneira diante de tantas ofertas e tantas escolhas. Os outros clubes não podem. E o Red Bull Bragantino, por projeto, por característica, pela forma como é administrado, a forma como revela e negocia, não fica chateado quando vem alguém interessado com olhos grandes em seus destaques. Sim. Não enxerga nenhum dos seus jogadores como, não, aqui esse é intocável, esse não vai. Para muita gente, o Capixaba é o melhor lateral da temporada, né? Os dois, o Ortiz e o Capixaba, são destaques indiscutíveis do Red Bull Bragantino. Ah, mas seria muito ruim para o Bragantino perder esses 2 jogadores de uma vez só? Sim e não. Sim, porque eles estão estabelecidos, especialmente o Ortiz. Agora, o projeto do Red Bull Bragantino é um projeto que prevê essa fila andando dentro do seu próprio time de futebol. E o Bragantino vai investir esse dinheiro, o Bragantino vai revelar jogadores, o Bragantino vai desenvolver outros, o Bragantino vai continuar fazendo o que ele faz. Dá para entender perfeitamente por que o Flamengo quer esses 2 jogadores, o Ortiz e o Capixaba, principalmente o Ortiz pela maneira como ele se comporta, estatística de passes verticais, iniciando movimentos, saída de jogo, isso cai assim como uma luva naquilo que o Tite entende como o futebol que o Flamengo deve jogar sob o seu comando, em todas as condições, pensando no melhor possível. E assim, é uma questão de negociação, a gente não sabe. Se for, a tendência é as coisas se acertarem. Sim. Porque o Flamengo tem o necessário para resolver esse problema, porque ele olha para esse buffet, escolhe
e pega. Até porque o próprio Léo Ortiz já pediu que os valores fossem um pouco melhor olhados, né, digamos assim. O Flamengo, no primeiro momento, oferece 5 milhões de euros. O Bragantino sinaliza com não, quer o dobro. E aí o Ortiz entra em negociação para falar, não, isso está fora do futebol brasileiro. Eu gostaria de vestir essa camisa, então vamos negociar de outra maneira. A gente sabe o peso que isso tem hoje em dia. Isso é praticamente definitivo. É isso, então vamos aguardar para saber a expectativa para Léo Ortiz e Capixaba. O Flamengo busca um lateral esquerdo no mercado, tenta ainda Matias Vinha, mas a negociação esfria um pouco. Se a gente está nesse clima de pré-réveillon, os clubes estão no clima de contratar, né? Principalmente o Flamengo, que está fazendo uma proposta, uma investida muito interessante aí pelo Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, juntamente com o Capixaba, lateral esquerdo. Uma proposta interessante de 60 milhões de reais pelos dois jogadores. O Flamengo, que já fez uma investida forte pelo De La Cruz, vai reforçando bem, né, Conrad? Sim, o De La Cruz foi uma baita de uma contratação e se conseguiu. O Léo Ortiz e o Juninho Capixaba também, outros dois grandes reforços. O Léo Ortiz está aí no Bragantino desde a Série B, sendo destaque. Quando o Claudinho apareceu, né? O Claudinho chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, depois foi para o Zenit, né? Todo mundo lembra, né? Craque, camisa 10, mas o Léo Ortiz já estava lá, jogando muito bem. E o Juninho Capixaba, assim, junto com o Piquerez, foi até difícil para mim, não sei para você, acho que você também votou, né, Jéssica? Melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Claro, campeão Palmeiras, o Piquerez foi muito importante, mas o Juninho Capixaba jogou muita bola. E ele fez algumas funções diferentes ali no Bragantino durante a temporada. Sempre lateral esquerdo, mas muitas vezes vindo por dentro, construindo o jogo, armando, mas quando precisava ia também até a linha de fundo, enfim, um cara muito importante. Se for contratado pelo Flamengo, vai ter dois grandes laterais esquerdos e cada um com sua característica, né? O Ayrton Lucas de mais velocidade, de chegar no fundo, mas se precisar tem essa característica do Juninho Capixaba, que é mais um armador, né? Mais de meio campista quando você precisar. Então seriam baitas contratações. Claro, por outro lado, o Bragantino perde dois grandes jogadores que foram fundamentais na boa campanha do Campeonato Brasileiro. Para o Bragantino é difícil repor. Acho que vai ser difícil encontrar dois jogadores assim, né? O Léo Ortiz, ele é um zagueiro que tem essa visão, essa noção de espaço, de posicionamento, né? Ele é inteligente para jogar, uma boa saída de bola, né? Justamente aquilo que o Tite gosta nas suas equipes. O Léo Ortiz oferece isso, talvez no Brasil, um dos melhores zagueiros com essas características. Sim. E o Juninho Capixaba, como esse jogador cresceu com o Pedro Caixinha? Porque ele já mostrava potencial, né? Mas era um jogador que oscilava muito no desempenho, nas outras equipes que ele passou. Mas no Bragantino ele conseguiu ser bem interessante. Eu acho que o Léo Ortiz, na minha opinião, ele chega com status de titular. Se ele chegar, de fato, concluir essa negociação por parte do Flamengo, ele chegaria já com status de titular. O Capixaba, acho que briga por espaço. Eu acho que os dois vão brigar, mas eu concordo com você que o Léo Ortiz está sendo contratado ali para uma lacuna que o time possa precisar nessa saída de bola principalmente. Lembrando que o Léo Ortiz já foi convocado para a Seleção Brasileira quando o Tite era o técnico. É verdade, é mesmo. Ele tem convocação para a Seleção Brasileira, o Léo Ortiz, que depois teve uma lesão. E o segundo turno do Bragantino, que foi muito bom, que chegou ali a sonhar com o título brasileiro, não à toa, coincidentemente ou não, tem a ver com a volta do Léo Ortiz de lesão. O primeiro turno ali, o Léo Ortiz teve uma lesão muito grave na temporada anterior, né, que foi até essa metade de 2023, e quando ele volta, o time se acerta ali atrás também. É muito bom jogador. Eu acho que o Flamengo teve uma boa zaga, terminou bem. Fabrício Bruno pela direita, que é o lado que geralmente joga o Léo Ortiz, e o Léo Pereira pela esquerda. Eu acho que ele vai chegar, começar no banco e vai ter que provar o seu valor. Mas eu tô com você que ele tem futebol para buscar para buscar e ser titular. Só que ele tá indo para um time como outras contratações que o Flamengo já fez, por exemplo, aqui o Everton Cebolinha, que já tem muita gente boa. Então tem que ir com a cabeça de saber que você pode ser banco, porque quem está lá já é bom também. Isso é verdade. Mas eu concordo que ele tem futebol e principalmente essa característica, né? Ele com a bola, ele é superior ao Fabrício Bruno, por exemplo, que é um ótimo zagueiro, mas não tem tanta qualidade assim na saída. O Juninho Capixaba, ele é um lateral bem ofensivo. Um lateral esquerdo bem ofensivo. Me parece muito que a ideia do Tite é ter um lateral direito mais defensivo, meio parecido com o que acontecia na seleção brasileira. O Tite gosta de ter essa contenção lá atrás e ter um lateral que se expõe mais. Será que essa é a ideia? Porque se ele busca mais um lateral que se expõe, que é o caso do Juninho. O Juninho é bem ofensivo, é um lateral de chegada, um lateral que gosta de participar do ataque. Eu imagino um pouco disso.
A questão do Juninho, como eu falei, são de características. Os dois são ofensivos, o Ayrton Lucas também. Só que você pegar o Ayrton Lucas, quando foi a melhor fase dele, que ele inclusive chegou à seleção brasileira também, foi até antes, né, com o Sampaoli, os outros técnicos que passaram, que ele tinha aquela liberdade pelo lado esquerdo, chegava e ele foi super importante, fazia gols. Só que aí depois voltou o Bruno Henrique e já tinha um ponto esquerdo. Depois o Everton Cebolinha com o Tite já tinha um ponto esquerda. E aquele ponto esquerda fixo, né, que é o Cebolinha, que fica lá na ponta esquerda. Ou seja, meio que, entre aspas, tira o espaço do Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas, ele pode vir por dentro? Pode, mas ele não tem tanta essa facilidade. Então, aí que eu acho que o próprio Juninho Capixaba deve estar pensando, o Ayrton Lucas é bom pra caramba, será que eu vou ser titular? Mas pensando bem, eu tenho algo que ele não entrega. Porque se o Tite continuar jogando com esses dois pontas abertos, funciona melhor com o Juninho Capixaba. Que o Juninho Capixaba ele vem por dentro, ele arma. Ele pode vir ali de volante, algo que o Tite fez várias vezes na seleção com os dois lados, né? Tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito. E o Ayrton Lucas pode fazer isso? Pode, mas ele não tem tanta naturalidade, né? O Capixaba, ele tem mais características de meia, se você precisar. O tipo de passe, o drible mais curto. Já o Ayrton Lucas, ele é o cara que precisa de espaço. Ou seja, ele precisa desse corredor. Precisaria então, que o ponta viesse para dentro. Né? Depende como o time vai ser armado. Isso é excelente para o Flamengo. O Flamengo vai ter dois ótimos laterais e dependendo do jogo, dependendo de quem tiver melhor lá na frente, você pode variar sem falar na competição, né? Todo mundo sabe que você não pode dormir que vem outro e te atropela. Seria uma baita contratação. E o Tite, ele chega no Flamengo e ele já traz isso, né? Competição interna. Quem não tá bem vai perder o espaço, ele promove jogadores que estavam pedindo passagem, o time começa a melhorar a partir dessas mudanças que ele faz. Então, ele acaba sendo justo, leal ao que ele acredita e o grupo vai entendendo esse recado do treinador. Quem tiver melhor vai jogar. Eu vejo isso também, não vejo uma possibilidade nesse primeiro momento, claro que inicia uma nova temporada, as coisas podem mudar, mas para mim o Cebolinha ele já vai iniciar como titular da ponta esquerda, ele se firmou nessa posição. Então eu acho que o Juninho Capixaba, nessa lógica que a gente estava falando, pode ser que encaixe um pouquinho melhor ali naquele lado esquerdo também, né? Sim, faz todo sentido. O Cebolinha mereceu isso, né? O cara que esperou, ficou ali no banco o tempo todo, chegou a ter, tipo assim, torcida tratava ele como praticamente descartável, né? Beleza, se sair, tudo bem. É um cara que não funcionou no Flamengo, mas quando chegou o Tite, funcionou bem demais a ponto de o Bruno Henrique, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. A gente fala muito de Gabigol, mas o Bruno Henrique esteve lá em todas essas conquistas, sendo importantíssimo. Eleito rei da América, depois de conquista de Libertadores. É um cara que ou foi pro banco, por causa do Everton Cebolinha, ou foi jogar lá na direita, onde ele não está acostumado. Claro que o Bruno Henrique, a nova temporada, a gente sabe do que ele é capaz. Obviamente, ele pode substituir, eventualmente, Cebolinha e retomar essa vaga. Mas eu tô com você. Começo, arrancada de 2024, Deve ser com Cebola. A famosa meritocracia do Tite, né, que ele gosta de falar, merecimento, o Cebolinha deve começar. Ela existe. Outro jogador que perdeu bastante espaço no Flamengo, mas que quer continuar no Flamengo é o Everton Ribeiro. Essa renovação ela ainda não aconteceu de fato. O Everton Ribeiro fez uma contraproposta e espera aí uma sinalização do Flamengo. É um jogador que hoje não está no time titular do Flamengo. Não. Se fosse para uma outra equipe do Brasil, provavelmente seria titular pela capacidade que tem. Hoje no Flamengo ele acabou perdendo espaço. E ainda assim ele quer permanecer no Fla. Acredita demais nesse processo. É uma boa ter ele na equipe? É excelente ter o Everton Ribeiro. É um cracaço de bola, é capitão do time, sempre esteve nos momentos decisivos. A gente está vendo aí nessa reta final o gol de letra, né, mostrando toda essa categoria, a abraçadeira ali no lado esquerdo. Assim, ele não terminou como titular e pelo que a gente vê a montagem do time, os jogadores que tem ele, dificilmente vai ser titular em 2024. Ele já está mais para a reta final da carreira, mas mesmo assim é óbvio que é excelente ter o Everton Ribeiro. Ou ele pode retomar e ganhar essa vaga, ou quando você precisar entrar no segundo tempo, como a gente está vendo aí, a plaquinha subiu, vem o Everton Ribeiro, que é melhor do que isso é excelente. E a gente tem que lembrar que é um ano que os times brasileiros, né, que tem jogadores América, convocáveis, né? Exatamente, vai perder jogadores por um bom tempo, que o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América, tem Olimpíada, enfim, tem um monte de coisa aí para acontecer, então é um elenco farto. Agora, os outros clubes, Jéssica, tá todo mundo assim, ó. Esperando para ver. Tomara. Quando o Flamengo ou o Everton Ribeiro falar assim, não deu certo, vai todo mundo em cima, todo mundo quer um jogador desse calibre, mesmo mais na reta final de carreira, né? O Everton Ribeiro é um craque da bola, então ele cabe em vários times e aí ele tem que pensar o que ele quer. Pelo visto, ele
ele é muito identificado com o Flamengo, né? Deve estar acostumado a morar, não quer se mudar. Enfim, deve ter um belo salário que ele mereceu por tudo que conquistou. Enfim, eu acho que aí até pode estar o problema da negociação. Ele deve querer continuar e confiar, né? Ele confia no próprio futebol. Às vezes ele acha que vai ganhar a vaga no ano que vem. Eu acho que o Flamengo precisa dessa renovação, né? Inclusive de lideranças, né? Iniciar um novo ciclo. Só que esse processo, ele é custoso, né? E é muito delicado de se fazer. E talvez é dessa maneira mesmo, não contar mais com esse jogador como um titular absoluto. Ter ele no seu grupo, ele entendendo essa nova fase, né? Uma renovação que talvez não seja tão longa em termos de tempo, né? De contrato, mas é um jogador que pode estar ali, pode ser muito útil ainda ao Flamengo, entrar em alguns momentos, né? Porque é uma liderança importante. O que acontece também pro Flamengo, que é difícil, olhando pelo lado do clube, né? Com certeza, o Everton Ribeiro, como eu falei, a questão do salário, né, por tudo que ele conquistou, né, vai renovando, ele tem um baita de um salário, de um grande craque. Só que ele está na reta, né, na curva decrescente da carreira, que é normal pela idade. E aí, será que ele ainda vale esse salário todo? Esse é um problema para o Flamengo. Problema entre aspas. O outro é a questão que eu falei, que está todo mundo esfregando as mãos esperando. Reforça um adversário. Se você não quiser, ele vai para jogar em outro time da Série A que pode te eliminar em vários torneios. Eu tenho certeza que, sei lá, um time da MLS, Estados Unidos, vão levar o Everton Ribeiro, o Flamengo vai falar, opa, boa, que aí ele não joga contra a gente e fica tudo certo. Mas eu acho que não é o caso, né? Então, é uma situação difícil. Se eu fosse o Flamengo, com certeza eu ia querer ficar com o Everton Ribeiro. Tem que ver essa questão dos números, salário, enfim, porque aí você tem que investir em outros jogadores também. Nunca é uma equação muito fácil, mas tudo que ele representa e ainda joga, vale muito ter no elenco. Porque ele é talentosíssimo, ainda que fisicamente ele não consiga entregar tudo aquilo que o futebol está pedindo hoje para ser um titular absoluto. Ele tem muito talento e para onde ele for, ele vai poder ajudar quando estiver em campo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com informações do Flamengo. O Flamengo que, além do Léo Ortiz, mira um outro jogador do Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba. Já a gente vai falar sobre isso, o Flamengo oferecendo aí 60 milhões ao Massa Bruta para contratar esses dois jogadores. A gente vai explicar essa situação, mas com o Juninho Capixaba na mira, o Flamengo desistiu do Uruguai Vina, da Roma, jogador que o Flamengo tem interesse e estava negociando até então. Explicaremos essa situação. Imprensa internacional noticiando que Ayrton Lucas na mira de clube árabe, que é a negociação. Já a gente também vai abordar esse assunto. E Corinthians entrando na briga com o Flamengo para contratar um atacante. Pois é. E antes de falar desses assuntos aí que eu comentei no início do vídeo, Everton Ribeiro, galera. Iniciei a gravação questionando o staff do Everton Ribeiro para ver se tinha novidade. Nenhuma novidade. Comecei esse vídeo aqui 30 de dezembro, 8 horas e 17 minutos da noite. Então, até esse momento, nenhuma novidade. Pode ter aí no fim dessa desse sábado, pode ter novidade, mas até a gravação desse vídeo não teve nenhuma novidade. Vamos falar do Léo Ortiz e Juninho Capixaba, porque o GE noticiou que o Flamengo sinalizou com cerca de 60 milhões por Ortiz e Capixaba e ainda busca acordo com o Red Bull Bragantino. Lateral Mateuzinho é uma das alternativas de composição no negócio, mas há possibilidade também de atacante André, emprestado em Portugal, ser envolvido na negociação. Nossa, é muito sim. Mas enfim, vamos direto para a informação. O Flamengo insiste na contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e espera fechar com mais um jogador do clube paulista, o lateral esquerdo Juninho Capixaba. O rubro-negro sinalizou com oferta que beira os 60 milhões de reais, em torno de 11 a 12 milhões de euros pela dupla. Ainda há expectativa do aceite de Mateuzinho para a equipe paulista. Ainda tem o atacante André. Enfim, galera, olha só. O que eu sei, tá? Eu não tenho a confirmação que de fato o Flamengo quer contratar o Juninho Capixaba. O que eu sei em relação ao Léo Ortiz, eu já falei no vídeo de ontem. Está travando no valor. O Red Bull Bragantino a todo momento faz novas exigências. Enfim, valor alto. O Flamengo ainda não conseguiu chegar no valor que o Red Bull Bragantino deseja pagar. E até a fonte falou, o problema não é nem só valor, porque eu acho que valor o Flamengo pode até chegar. O problema também é a forma de pagamento, composição dos direitos econômicos, porque o Red Bull Bragantino não é dono de 100%, uma parte é do jogador e dos empresários. Enfim, está travado. O Flamengo continua insistindo no Léo Ortiz, porque o Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito. Plano A,
Félix Torres, contratado pelo Corinthians, a gente também vai falar sobre isso, foi um jogador muito oferecido ao Flamengo. O Flamengo até gostou, só que o Tite insiste na contratação do Léo Ortiz. É uma pedida do Tite, é um desejo do Tite. Eu acho que a diretoria está certa, quer responder ali, quer dar o que o Tite está pedindo, quer dar para ele, e está tentando. Só que, óbvio, não dá para fazer loucuras financeiras. Particularmente, acho que o Vasco, por exemplo, fez uma loucura financeira. Contratou o João Vitor, junto ao Benfica, jogador que não deu certo na Europa, por 8 milhões de euros, 42 milhões de reais. O Léo Ortiz, ele rende muito mais que o João Vitor, a gente sabe disso. E o Flamengo vai pagar menos por ele, caso a contratação seja finalizada. Então, segundo o GE, o Flamengo também querendo o Juninho Capixaba. Aí vão me perguntar assim, pô, Vene, com o Flamengo querendo o Juninho Capixaba, então o Vina já era, está descartado pela diretoria do Flamengo? A informação que eu tenho é que não. Muito pelo contrário, o Tite ligou para o jogador durante essa semana, vem mantendo contato com o jogador, ligou para apresentar o projeto para ele, para falar sobre posicionamento, enfim, para falar de Flamengo, obviamente, porque o Vina, ele quer jogar no Flamengo, já disse isso para Roma, só que o Flamengo também ainda não chegou a um acordo com o time italiano. Nesse caso do Vina, é assim, o Flamengo fez uma proposta de 6 milhões de euros, a Roma pede 10, vão conversar, eles vão conversando. Só que o Flamengo mantém o interesse, a informação é essa, isso que é o mais importante. Porque muita gente está achando que com o Flamengo querendo o Juninho Capixaba, o Vina está descartado. Não, muito pelo contrário, eu repito, o Tite ligou para o jogador uruguaio, conversou com ele, tá? Então o Flamengo tem o desejo de contar com o Vina ainda e vai insistir nessa contratação, vem mantendo contato com o time italiano, que no caso é a Roma. Lembrando que o Vina pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo, só que nesse acordo entre Roma e Sassuolo, a Roma pode pedir o retorno do Vina, caso ele seja vendido, e aí o Sassuolo teria direito a uma taxa de vitrine. Geralmente essa taxa de vitrine é em torno de 10% do valor da operação. Supondo que o Flamengo compre o Vina junto à Roma por 10 mil euros, o Sassuolo terá 10% dessa operação aí, que se não me engano, eu não sou muito bom em matemática, mas enfim, 1 milhão de euros cairia na conta do Sassuolo. Galera, então é isso, o Flamengo continua insistindo aí no Vina, na contratação, o que eu acho certo. Mas toda contratação no Flamengo se torna novela, gente. Pare e analisa. Olha o nível de contratação que o Flamengo tenta fazer. De La Cruz no River Plate. Léo Ortiz, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro em 2023. Jogador mais importante do Red Bull Bragantino, capitão. Vina, jogador importantíssimo lá no Sassuolo, pertence à Roma. Olha isso, cara. Então o Flamengo está mirando alto. Tem o Evander ainda, que a gente trouxe essa informação em primeira mão ontem, jogador que está na MLS. O Flamengo vai tentar, continua tentando a contratação desse jogador por compra, tá? O Flamengo quer comprar o Evander. Então são contratações difíceis. O Evander está na MLS, é mais fácil. Não, cara. O time da MLS acabou de investir mais de 50 milhões de reais para contratar o jogador. Vocês acham que é fácil? Óbvio que não. É porque o Flamengo mira alto, não tem jeito. Quando mira alto, a dificuldade é maior para conseguir esse tipo de contratação. A gente fala muito em possíveis chegadas e a imprensa internacional está noticiando possível saída do Ayrton Lucas. O jornalista Rudi Galete noticiou que o Al Hilal, após a tentativa concreta no verão passado, retomou os contatos com Ayrton Lucas. O técnico do clube, Jorge Jesus, pediu um novo lateral esquerdo em janeiro e o jogador do Flamengo é alvo principal. Bom, vamos lá. Aqui ele não disse em nenhum momento que já tem proposta, só diz que o Al Hilal tem interesse na contratação do Ayrton Lucas, pode até ter interesse, mas eu vou trazer informação do lado do Flamengo e do lado do jogador. Em nenhum momento abriram conversa, em nenhum momento abriram negociação, muito menos fizeram proposta. Então, para aqueles que acham que o Flamengo pode perder o Ayrton Lucas agora, acho muito pouco provável que isso aconteça. O Flamengo não quer vender jogador, já falei isso para vocês, o Flamengo não tem essa pretensão, ainda mais o Ayrton Lucas, muito difícil o Flamengo acertar a venda de um jogador tão importante como é o Ayrton Lucas. Mas se o Vina vier, ele é reserva, gente. O Flamengo, a ideia do Flamengo é ter 2 times, e tá certo. Não adianta você contratar o Vina e depois aí você vende o Ayrton Lucas, não faz o menor sentido. Aí faz sentido ir atrás do Juninho Capixaba.
Mas a informação que eu tenho é que o Flamengo não está negociando o Ayrton Lucas. E o Corinthians entrou na briga aí pelo atacante Luiz Henrique. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians formalizou o Real Betis uma proposta pelo atacante. Antes, em fase de consulta, a nova diretoria do Timão já avançou nas tratativas e fez uma oferta oficial pelo jogador. Aqui ele não diz se é empréstimo, se é compra, só disse que foi uma oferta inicial. Se for empréstimo, vai entrar naquilo que Flamengo e Fluminense entraram. O Real Betis tem prioridade em vender. Quer vender o Luiz Henrique, não quer emprestar. O Flamengo fez proposta de empréstimo, o Fluminense fez proposta de empréstimo. Se o Corinthians fez proposta de empréstimo, vai entrar nessa. Agora, se fez proposta de compra, pode sair na frente da dupla Fla-Flu. E ontem a gente trouxe também em primeira mão lá nas outras redes sociais, @VeneCasagrande no Instagram, @VeneCasagrande no Twitter. O Corinthians comprou o zagueiro Félix Torres, jogador da seleção equatoriana de Copa do Mundo, junto ao Santos Laguna do México por 5,5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais. Sendo que o Corinthians já tinha contratado o Lucas Veríssimo, junto ao Benfica, por 8 milhões de euros. Totalizando, galera, é muita grana, quase 70 milhões de reais. E a grande questão é, estamos falando de um Corinthians que está cheio de dívida com jogadores que já são do elenco. Esse é o ponto. Eu fiz essa crítica lá no Twitter, os torcedores corintianos não gostaram muito, mas a verdade é essa, isso me chama a atenção. Como é que você gasta tanto assim no mercado, sendo que no próprio elenco você tem jogadores que cogitam ir à FIFA para poder conseguir receber o direito de imagem? Não faz sentido. Isso, sabe, isso não encaixa. A conta não bate. Mas falei isso e muitos torcedores do Corinthians não gostaram. Mas a verdade é o seguinte, ninguém quer passar pelo processo financeiro que o Flamengo passou de 2013 para cá. A verdade é essa, tá bom? Porque se for passar, a dificuldade é absurda. O Flamengo passou por uma dificuldade muito grande, teve que devolver Wagner Love na ocasião. Tudo bem, ganhou o título da Copa do Brasil, mas eu acho que foi um título que não estava nos planos da diretoria na ocasião. Mas a verdade é essa. Ninguém quer passar pelo que o Flamengo passou. O Corinthians está cheio de dívida e continua investindo pesado no mercado da bola. Uma hora a conta chega e é com juros, não é não, Cruzeiro? Salve, saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Flá Toulouse. Gostaria de agradecer a você que está aqui conosco e pedir humildemente que você deixe a sua inscrição, se for a primeira vez aqui no canal, deixe o seu like também e que deixe o seu comentário a respeito deste vídeo. Vamos ler aí a matéria sobre João Gomes aí, que fez live, inclusive eu estava acompanhando a live ao vivo e o vi lá falando lá com o Andreas Pereira. E o GE acabou por repercutir isso daí. Vamos ler aí essa matéria aí a respeito do João Gomes, falando do nosso Mengão queridão. Vamos lá, meus amigos. Ex-Flamengo João Gomes faz live e promete voltar para Andreas Pereira. Mengão é diferenciado. Cria do Ninho, volante, é um dos destaques do Wolverhampton na Premier League. O moleque tá arrebentando a boca do balão. Após a vitória do Wolverhampton por 3-0 sobre o Everton neste sábado na Inglaterra, João Gomes fez uma live no Instagram para interagir com fãs e torcedores. Mas quem também mandou mensagem para ele foi Andreas Pereira, meia do Fulham, e seu ex-companheiro do Flamengo, que escreveu: "Bora voltar pro Mengão?" Ao ler o comentário, o volante, que é destaque da Premier League, não titubeou e prometeu retornar um dia. "Claro que vou, tu sabe disso." Mengão é diferenciado. João Gomes sobre voltar ao Flamengo. Vendido em janeiro por 18,7 milhões de euros, 103,2 milhões de reais, João Gomes virou titular absoluto do Wolverhampton e vem se destacando pelo seu forte poder de marcação e número de desarmes na Premier League, considerado o campeonato mais forte do mundo. O time é o 11º colocado com 28 pontos. O volante tem mais 4 anos e meio de contrato com o clube inglês. O Flamengo ainda pode lucrar mais 1,5 milhões de euros, 8 milhões de reais, caso o jogador atinja as metas. E também ficou com 10% dos direitos econômicos para uma futura venda. É isso daí, meus amigos, e eu vou lançar aqui o vídeo agora do João Gomes falando sobre isso, para que vocês também possam acompanhar.
Vai votar pro Mengão, não? Claro que vou, pô. Tu sabe disso. Claro, Mengão é diferenciado. Ai, Deus é maravilhoso, mano. Mumuzinho.